a igreja não é um prédio, igual nós criamos. Igreja não é um prédio, igreja não é um lugar. Entende? Então, só para você entender, igreja não é batista, metodista, católica, presbiteriana, isso não é igreja. Isso é religião, denominação. Entende? Não é igreja isso. E tem uma igreja lá no Apocalipse que é chamada de adúltera, né? De prostituta. Então, olha bem, é uma prostituta que desviou tanto de Deus, era uma esposa que desviou tanto de Deus que virou uma prostituta. Prostituta o que é? Que se vende. Adúltera, o que é? Aqui trai. Então, a igreja tem isso, aí tem a igreja infiel, tem a igreja... Então, a igreja somos nós, nunca eu. Então, olha bem, eu não posso ser igreja se eu não estiver junto com o irmão. Quando Jesus falou assim, quando 2 ou 3 de vocês estiver reunido no meu nome, igrejou. Já virou igreja. Entende? Agora, então, quer dizer, todos que se reúnem, diga comigo, reúnem. Porque o original da palavra igreja é eclésia, significa reunião, significa ajuntamento. Quando Jesus falou assim, quando 2 ou 3 de vocês, né, concordarem em qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu. Se vocês desligar qualquer coisa aqui na terra, será desligado lá no céu. Então quer dizer que não existe igreja se eu não estiver junto com alguém. Entende? Aí quando você começa a entender, né, que Jesus, para falar de igreja, ele falou quando uma família, os membros, se levantam um contra o outro, essa família não subsiste. Então, olha bem, para nós sermos uma igreja boa, o grupo que se reúne tem que estar todos na mesma mentalidade, no mesmo propósito. Pegaram, gente? Tem que estar junto com o líder, não para exaltar, para enaltecer o líder, mas porque senão não há igreja com poder, com glória. Deus não vai poder fazer aquilo que Ele falou, tudo, porque nós não estamos juntos. E quando você começa a entender por que tem que ter amor, porque o amor é a única maneira de você estar unido a uma pessoa, né, complicada, e não estar pecando e sim cumprindo o propósito de Deus. Vamos dar um exemplo, seu filho. Né, se o seu filho caiu para o lado da bandidagem, ele começa a roubar, e começa a te tratar mal, até bate em você. Eu tenho certeza que você vai amar mais ele ainda. Você quer que ele saia daquela situação, você quer ele bem. Então, quando tem pessoas problemáticas no meio da igreja, é a mesma coisa. Nós temos que amar ela mais ainda, não concordar com o que ela faz. Entendeu, né? Por quê? Porque para Deus, aquela pessoa Ele ama mais do que você consegue amar teu filho. É esse amor que nós precisamos ter para o poder de Deus vir em toda a sua plenitude. De você chegar perto de um cadáver e ressuscitar só por causa do poder de Deus que está na tua vida. Se não tiver amor, a Bíblia fala que não adianta nada. Então, a igreja, o que faz uma igreja é amor. Entende? E não existe. Jesus, olha bem, Ele deixou bem claro, eu não vou vir buscar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu vou vir buscar a minha igreja. Então, se eu falar assim, não, eu não vou frequentar a igreja, você pode saber de uma coisa. Você não vai ser salvo, porque Jesus vai vir buscar a igreja. E daí nós temos que entender, a igreja para Deus, é a família de Deus. Então, quando você está com um problema com o irmãozinho, você está com um problema com o filhinho do papai. E como você fica mais preocupado com o filho que te dá dando problema, papai também, ele quer que você pegue a ovelha perdida e traga de volta. Então nós temos que entender essa dinâmica da igreja. Entenderam? Agora deixa eu te explicar sobre denominação.
Então a igreja não é perfeita, os filhos de Deus são terríveis, né? Nós somos terríveis. E aí de vez em quando, né, o orgulho, a vontade de ser reconhecido, o pastor não me dá uma oportunidade, porque o pastor não me entende, e nós fazemos o mundo dentro do nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista é o mundo. Em vez de nós gastar tempo para descobrir o ponto de vista de Jesus para nós nos entregar aquilo, nós começamos a administrar. Aí o pastor não dá oportunidade, porque o pastor podia fazer isso, porque o pastor podia fazer aquilo, porque não sei o quê, porque o irmão lá, eu não concordo com esse louvor, né, não sei o quê, eu não concordo com aquela pessoa do tesoureiro e tal. E nós começamos, o culto podia ser mais curto, o culto podia ser mais longo, essa igreja tinha que orar mais, essa igreja não está amando, não tem amor. Nós começamos a ter os nossos problemas. E aí nós começamos a buscar Deus individualmente. Isso você busca, você encontra, né? E nesses encontros com Deus, né, você pode achar que o poder de Deus que está operando na tua vida está te avalizando para você até sair daquela igreja, abrir uma denominação. E você abre uma igreja, né, baseado em orgulho, em coisa, e quebrou o princípio, né, da fidelidade, do amor àquela família. Isso chama-se você começar uma religião nova, um grupo novo, sem a bênção de Deus, e o tempo vai mostrar quem é quem, né? Mas uma coisa que nós temos que saber é que a denominação que você vai frequentar, Deus tem uma palavra para aquele lugar. Por exemplo, no nosso ministério, Deus tem uma palavra, né? Então, nessa palavra, eu já sei como nós devemos se comportar e eu não consigo fazer o povo pensar. Entende? Porque todo mundo está entendendo segundo o seu entendimento. O maior problema nosso é esse, nós queremos entender o pastor segundo o nosso entendimento. E cada um querendo entender o pastor segundo o seu entendimento, vai continuar tudo dividido, mesmo que nós estivermos juntos, mesmo que dê certo, Deus não vai poder fazer o que quer. Porque a Bíblia fala, não se apoie no seu próprio entendimento, porque isso vai dar mal. Todos nós temos que então abrir mão do nosso entendimento e sermos humildes. Usar sim, né, o que Jesus falou, né, vocês os conhecerão pelo fruto. Então, o nosso ministério, ele tem o fruto dele. E o fruto dele mostra o quanto que nós erramos e o quanto que nós acertamos. Mas tudo é para a glória, e tudo é glória de Deus. Vocês estão entendendo isso? Agora preste bem atenção. Eu vou dar uma palavra para vocês agora, como vocês agora entenderam. Olha bem, por que uma igreja se divide? Vamos falar do modo certo. É porque Deus precisa, é igual um exército, né? O exército tem, primeiro, ele é dividido em quatro situações. Os exércitos é dividido marinha, né, aeronáutica, né, e o exército de terra, né? Tem mais algum? Não, é 3, né? Então, olha bem, por quê? Porque cada um tem um trabalho, uma linha específica. Pegaram? Certamente os caras da marinha têm algumas coisas sobre o pensamento militar diferente um pouquinho dos caras da terra. Por quê? Porque a missão deles é diferente, é normal isso. Isto. Então vamos dar um exemplo. Então um grupo, Deus quer mais que ele evangeliza. E a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque aquilo que Deus quer é o que vai fruir. Porque Deus está fazendo o que ele está fazendo naquele grupo. Outro grupo, Deus quer que ele ensina. Agora olha bem, quem evangeliza, Deus não vai deixar fruir no ensino, vai deixar fruir no evangelismo. E assim, né, a igreja tem igreja que ela frui com jovens, tem igreja que só frui com velho. E se você pegar e não notar que aquilo é um dom, é um talento, Deus fez daquele jeito, você começa a criticar e começa... Agora preste bem atenção, crente maduro, você é um jovem e Deus manda você servir ele lá no ministério de velho. Você é maduro.
Você não vai lá para criticar, você vai lá para ver o que Deus quer que você faça naquele ministério de velho. Então você não vai, por exemplo, o Lu, ele vai cantar música ali, ele não canta música para ele. Então ele tem que estar preocupado com o que é bom para mim, porque eu estou pensando na plateia. Então ele não tem que olhar para a plateia, ele tem que olhar para o pastor. Certo, ele ensaiar, querer tudo ser bom, aí ele pode ter o particular dele. Mas na hora que ele está servindo, se ele for maduro, ele entende que se não houver amor e unidade, harmonia, vaza a glória de Deus. Vai vazar do ministério. E aí, se o Lu não entender isso, o que vai acontecer? Ele sempre vai ser um estrovo para o pastor. Às vezes ele não vai compreender que o pastor está dando uma bronca para ele. Ele vai pensar, o pastor não reconhece, eu faço o meu melhor, eu faço não sei o quê. Você pode fazer o seu melhor, mas se não tiver em harmonia, você vai trombar. Então, assim é tudo. Então, você como membro de igreja, você vai buscar a Deus de todo o coração. Você vai ter que abrir mão de gosto de coisa assim, se você quiser crescer. Se ser humilde em não ligar para um monte de coisas, né? Entende? E na tua busca pessoal, você rompe, ora, busca, lê a Bíblia, busca entendimento. Pegaram? Agora, nunca se apegue a um entendimento que o teu pastor não gosta. Entende? Você pode tê-lo, mas não adota, não espalhe, não coisa, porque não faz parte da onde você foi chamado para servir. Vamos dar um exemplo. Então tem doutrina lá da Adventistas. Eu amo os Adventistas. Eu escuto alguns pregadores deles, eu aprendo com eles. Creio que eles são salvos, que eles vão morar no céu. Mas, por exemplo, eles falam que quem morre dorme. E vão ficar falando aquilo, aí você escuta aquilo, fica pregando no nosso meio. Não, nós pregamos assim, quem morre vai morar com o Senhor, sem o corpo. Está lá em Apocalipse, tá? Então a doutrina nossa é diferente nisso. Então, olha bem, para você conhecer uma igreja fundamentada, na hora que ela foi registrada, uma igreja que eu falo, uma religião fundamentada, você tem que olhar os princípios de fé dela. Essa coisa de quando morre dorme, quando não sei o quê, diga comigo, não altera em nada a salvação. Fala assim, mas arrebenta qualquer chamado. Pegaram? Então é diferente. Nós não estamos falando de salvação. Então, de repente, eles estão certos, nós estamos errados, isso não faz diferença. Existe, também os crentes que pregam que nós vamos ser arrebatados depois da grande tribulação. Tem uns que pregam que nós vamos ser arrebatados no meio da grande tribulação. E tem outros que falam que ele é pré-tribulacionista. Então, o que é pré? Pré não vai passar pelo grande sofrimento da terra. O que é entre? Na hora que está começando, a grande tribulação, antes de nós perecer, Jesus arrebata. Aí é entre. E o pós é que nós vamos passar por tudo isso e ter que ser até às vezes degolado. Então, quem tiver certo, quem tiver errado, diga comigo, não altera nada. Fala aí. Falou, mas, fala aí. Dentro do meu grupo, fala aí. Eu fico com o que eles pregam. Então, por exemplo, eu sou de doutrina metodista. Então, quem é batista e presbiteriano, já a maioria crê no pós-tribulação. Pegaram? Também, a doutrina metodista, ela crê o seguinte, eu vou pregar daqui a pouquinho para vocês. Aí, a doutrina metodista, ela crê o seguinte, o batismo não salva ninguém. A graça é só para você ter a salvação, mas a graça, ela não te garante a salvação. Pelo contrário, você pode até brincar e perder a salvação. Essa é a doutrina metodista. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Mas tem umas doutrinas aí que falam assim, não, salvo uma vez, salvo para sempre. Aí, né, fala assim, não, se Deus salvou aquela pessoa, ela pode beber, pode fazer coisa, não precisa vir na igreja que ela vai ser salva. Nós não temos isso. Apesar que todo mundo acha fundamento bíblico para isso, mas nós também temos fundamento bíblico para crer. Agora, vamos dar um exemplo, né? Nesse caso aí. E se não for do jeito nosso, esses caras vão perecer fácil, né? É ou não é? Se for do jeito nosso, eles vão perecer. Mas, se não for do jeito nosso também, né? O que que tem? Então, essa doutrina ela é perigosa. Para mim é perigosa, tá? Para mim é perigosa. Por quê? Porque aí está mexendo com a minha salvação. Pegaram? Está mexendo com a minha salvação. Essa é uma questão seguinte, até eu luto para que vocês possam compreender que as pessoas, elas são salvas por um posicionamento. É pela graça? Sim. A Bíblia diz assim, ó, vós sois salvos pela graça mediante a fé. É porque não tem que pagar um preço. Jesus pagou esse preço. Então vamos provar isso na Bíblia, tá? Romanos 2, versículo 7 diz assim, Ele dará, diga comigo, dará a vida eterna aos que persistindo, fazendo bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então aqui está falando assim, que Ele vai dar. Nós não temos, nós temos a vida eterna porque estamos posicionados. Mas se nós desviar, não tem. Pegaram? Agora, se eu desviar, o que eu tenho que fazer? Voltar. Por isso que nós temos que ir atrás da ovelha que parou de vir na igreja. Porque ensinaram para elas que não precisa vir na igreja. Que a igreja é ela. Igreja é conjunto. Igreja é nós, nunca é eu. Então nós temos que trazer as pessoas. E a pessoa para perseverar é justamente os problemas que vai ter na igreja que ela vai ter que ir vencendo e perseverando. O amor de Deus, a glória. Tá? Agora olha bem. Deixa eu ver o outro aqui. Certa ocasião, deixa eu falar onde está. Lucas 10, 25, 28. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Quer dizer, sabe essas pessoas que estudam, faz teologia, depois eles ficam, se levantam só para criticar, né, os outros, né? Então ele perguntou para Jesus, ele era um desses. Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as forças do seu ser, entendimento, e todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Diga comigo, ame o seu próximo como a si mesmo. Aí respondeu Jesus para ele, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Então, olha bem, pegando esse versículo de Romanos, que vai ser salvo quem persistir. E aqui Jesus falou, depois, né, que você aceitar Jesus, você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão e persistir nisso, né, então você viverá. Toda verdade tem um paralelo. Se você não fizer isso, então você... Qual que é o paralelo de viverá? Vamos, gente? Amém? Para vocês compreenderem uma coisa. A Bíblia fala assim, vós sois salvos, Efésios 2,8, vós sois salvos pela fé, vós sois salvos pela graça, diga comigo, pela graça. O que é graça? Graça é um presente, tá?
Você pode pagar por um presente? Diga comigo, se eu pagar, deixa de ser presente. Então, eu não faço para merecer a salvação. Eu não faço isso para pagar a minha salvação. A hora que eu penso assim, eu tenho que merecer, eu tenho que pagar, eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que... Aí você já não vai ser salvo. Porque você está anulando aquilo que Jesus fez. E só existe uma maneira de ser salvo, é por meio de Jesus. Então, sempre é pela graça. Mas olha o que fala lá, ó, mediante a... E fé, ó, fé, ó, é a mesma coisa, persistência, não desistir nunca, alcançar o objetivo. Fé sem isso não é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então eu vou viver posicionado, ó, e aqui mesmo vai explicar isso. Mediante a fé. Aí fala assim, e isso não vem de vós, a graça, mas o meio é nós. Entendeu, né? Tem de fé. Você tem que procurar ter fé. Você tem que se esforçar na fé. A fé é uma batalha. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie. Por causa de Jesus, o Espírito Santo nos revela, nos faz nós converter, nos faz coisas. Nos convence, mas após ele nos convencer, o que ele espera? Que nós tomamos um posicionamento. E para nós tomar o posicionamento, nós temos que buscar conhecimento. Por isso que Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. Pegaram, gente? E aí, fala assim, ó, vós sois salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, ó, é dom de Deus, é Deus que te revelou, para você nunca achar que agora, né? Agora eu vou ter que obedecer a Deus para ser salvo. Lógico, para continuar salvo, para poder entrar, para na hora do avaliar, né? Realmente eu aceitei Jesus porque eu obedeci. Eu amei a Deus. Como é que eu provo que eu amo a Deus? Eu obedeci. Então, na hora de eu entrar no reino de Deus, né? Jesus falou assim, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. E ele falou para servo top, hein? Que ressuscitou morto, falava em línguas, expulsava demônio. Então, os que praticam iniquidade, quer dizer, os que não praticaram boas obras para Deus, vão ficar de fora. A Bíblia mesmo diz, ficarão de fora os idólatras, homossexuais, os ladrões, os roubadores, os mentirosos, os homicidas, os gordinhos, né, glutão. Então, olha bem, vós sois salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E não das obras para que ninguém se glorie. Aí no versículo 9 diz assim, por quê? Diga comigo, por quê? Ó, vamos exagerar para nós entender? Fala assim, por quê? Fala aí. No entanto, portanto, fala aí. Olha bem, aí fala assim, ó, porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão, diga comigo, antes, para que andássemos nela. Então, as boas obras, nós temos que tomar muito cuidado com essa doutrina. Nós colocamos as pessoas para virem à igreja, se envolverem na obra, serem transformadas para a palavra, porque disso depende a vida dela, a vida eterna dela. Pegaram? Então, essa é uma doutrina que o teu líder carrega. Porque eu vejo muita gente, eu me preocupo com os crentes que podem perder a salvação, porque relaxam, achando que não precisa se esforçar. Você precisa se esforçar porque depende da sua salvação e depende a nossa herança lá no céu. O meu evangelismo é assim, olha bem, tudo que você faz aqui
para Deus, determina quem você vai ser e o que vai ter na eternidade. Jesus mesmo falou que tem pessoas que são ricas para com os homens, mas são pobres para com Deus. E ele disse assim: ajuntai tesouro lá no céu. E a Bíblia manda nós estimular as pessoas numa esperança, pensar nas coisas do céu. Toda vez que você perder algo e você tem que tomar a decisão de Jesus te dar, de abrir mão, de perdoar, de amar, você tem que pensar o seguinte: eu vou abrir mão e perdoar porque eu quero ter no céu, por isso eu abro mão na terra. Aí se você não pensar na riqueza do céu, eu não vou ter ânimo. Então um dia que tiver difícil de vir na igreja, fala: eu não vou na igreja não, eu não estou perdendo nada. Mas a partir do momento que você fala assim: lógico que eu vou na igreja, mas o teu pastor não gosta do seu, você fica vindo nesse pensamento, você fala: eu não estou lá por causa disso, eu estou lá porque eu estou juntando tesouro no céu. E eu juntando tesouro no céu, estou agradando meu Jesus, porque Ele mandou fazer isso. Então, são doutrinas, né, básicas que você vai julgar a sua igreja, que você está se dedicando a Deus, para poder você defendê-la, para você ficar firme na fé. Se você pega e prega uma coisa contrária e você escutou um pregador muito legal e te empolgou, te emocionou, e agora você fala: não, esse sabe mais do que meu pastor, porque ele tem PhD em teologia, ele fala bem, ele é treinado, ele é top, né? Ele te emociona, né? E tal, e você pega e começa a pregar alguma coisa um pouquinho diferente do teu pastor, o teu pastor começa a ter problema com você e você nem sabe, você começa a achar que é pessoal. Por quê? Porque em vez de você melhorar o fundamento, né, daquilo que se prega na tua igreja, você está usando o ensino de outra igreja, que não é, estou falando igreja agora porque é a linguagem que nós entendemos, tá? É igual pastor, né? O meu ministério não é pastoral, o meu ministério é evangelístico. Mas todo mundo me chama, agora olha bem, eu sou o líder, fundador do ministério. Por causa disso me chama de pastor, né? Pastor é o Dori, né? Dorival é pastor. Então o que acontece? A pessoa, ela tem que fundamentar a palavra que ele tem para somar com o seu pastor, para aumentar o entendimento daquele grupo. E essa palavra, ela é muito importante, já não é igual pré-tribulação, pós-tribulação, que não deve se esparramar doutrina diferente no nosso meio, porque senão estraga o nosso ministério. Se torna rebelião, rebeldia, se torna um monte de coisas espiritualmente falando. E a pessoa fica querendo provar que está certa, só vai piorando. Mas essas coisas, quando nós vamos pensar na doutrina do outro irmão, né, não tem problema para salvação. Agora, essa de ter que se esforçar, essa tem muito problema. Entende? Porque Jesus mesmo disse que não vai dar o reino do céu. Por exemplo, por que eu sou duro? Você não pode ter problema com pessoas. Porque a palavra garante que você não tem salvação se você tiver problema com pessoa. Então o pastor não está falando isso para você resolver o seu problema só. Pô, você já pensou todo o evangelho nosso ser perdido numa alma porque alguém foi lá e frouxiou o evangelho para ela? O que vocês acham? Olha que coisa, né? Atribuir o agir do Espírito Santo a demônios não tem perdão, né? Apostasia, que é abandonar a fé, abandonar a igreja, não tem perdão. Não tem. Então isso tem que ser um fundamento, não é nem por causa da nossa igreja, é por causa da obra de Deus geral da terra. Pegaram, gente? Não é doutrina da nossa igreja, é da obra geral, isso é sério, né? Agora olha bem, no mesmo termo, o que não tem perdão? Quando Jesus vai ensinar a orar o Pai Nosso, que ele fala: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu, venha a nós o teu, né? O pão nosso,
Aí ele fala assim: perdoa os nossos, assim como nós, né? Aí ele fala assim: não nos deixeis cair em, que a nossa luta maior é contra o diabo. Aí depois Jesus de orar o Pai Nosso, ele fala assim: por quê? Se vocês não perdoar de todo o coração, aquele que vos ofenderam, eu vou aumentar um pouquinho, aquele que os ofenderam, aquele que te deram calote, aqueles que te desonram, aqueles que levantaram blasfêmia, estragaram tua reputação, aqueles que falaram mal de você, aqueles que não gostam de você, se você não perdoar eles de todo o coração, jamais vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, nós temos que ser firmes em algumas doutrinas para o bem nosso e para o bem da galera, né, da igreja. Geral, tá? Geral. Essa doutrina eu posso falar para vocês sim. Se tiver alguma igreja que prega afrouxamento, ajuda eles falando assim: vocês estão errados porque na palavra diz assim. Tá? Agora, aquela doutrina que nos mexe com a salvação, gente, diga comigo. Respeita, né? Deixa para lá. Fala assim: não fique perdendo tempo escutando e discutindo. Amém, querido? Eu às vezes gosto de ouvir, porque eu gosto de entender o que a pessoa pensa para respeitar. Entende? Mas uma pessoa despreparada que não tem convicção ainda, e ela ainda não entendeu que ela tem que ficar firme no que o líder ensina, e ela pega e começa a ficar em dúvida. E essa dúvida é pecado. Porque tudo que você faz sem fé é pecado. O que eu estou falando agora para você? É da doutrina da tua igreja, tá? Estou ensinando assim. Então vamos dar um exemplo. A metodista, então ele tem umas regras que não importa para nós o que eles estão fazendo, e quando nós estamos da igreja dele, nós temos que orar por eles, respeitar eles, não misturar. Batista, metodista, presbiteriano. Agora existe também as seitas, né? A seita, você conhece uma seita quando ela fere alguns princípios. Diga comigo, seita é uma religião falsa. Então os irmãos de outra igreja, quando querem falar que a nossa igreja não é certa, ele fala, a igreja do irmão Trovati lá, ou a igreja Ministério da Estação da Noiva é uma seita. Então uma igreja, para ser uma seita, ela quebra princípios básicos. Por exemplo, ela prega que Jesus não é Deus. Pegado? E algumas pregam que Jesus não veio em carne, não veio como homem. E isso quebra vira uma seita. Por quê? Porque a salvação, ela está baseada em Deus se fazer homem para tomar o nosso lugar na cruz, para pagar o preço do nosso pecado. Diga comigo, o salário do pecado é a morte. Então o preço do nosso pecado, o que era? Morte. Então Deus se fez um homem, se transformou num homem, pegou toda a nossa iniquidade, o nosso pecado e cravou numa cruz. E quando ele estava morrendo, ele falou, tetelestai, quer dizer, está pago. O que estava pago ali? O nosso pecado. Então toda igreja que fere na essência Jesus, que Jesus é Deus, que se fez homem, que ressuscitou, subiu ao trono, sentou à direita do Pai, e ali ele reina, negou qualquer um desses princípios verdadeiros, ela é uma seita. É uma religião falsa para nós, porque nós somos cristãos. Bom, segunda coisa, o Espírito Santo. Toda a igreja que nega o Espírito Santo veio, né? E ele que convence do pecado, ele que é o selo. A Bíblia fala assim, né? Que o Espírito Santo é o selo, ele é a garantia, ele é a prova real. Lembra quando você estudava?
fazia as contas, depois mandava fazer uma conta contrária, para quê? Para ter a prova real. Então vamos supor assim, o Senhor não deixou nós sozinhos e nem deixou nós em dúvida. Ele quer que nós tenhamos certeza da salvação. E a Bíblia diz assim lá em Efésios capítulo 1, se eu não me engano, versículo, esqueci agora, acho que é 21 ou 12, não sei. Mas lá diz assim, o Espírito Santo é a garantia, né? O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós receberemos aquilo que Deus prometeu àqueles que o amam. Para você ter certeza que você tem a salvação, você tem que reparar o quanto você tem do Espírito Santo. E você não nota o Espírito Santo, já aprendemos que não é pelo poder que flui em nós, é pelo fruto. Quanto você tem o Espírito Santo, não é o poder, porque lá nós vemos que aqueles que tinham poder, né? Jesus falou assim, ó, afastai de mim, porque ter iniquidade não quer dizer que você vai ser isento do poder de Deus, mas fala assim, você vai ser isento, vai faltar algumas coisas que é o fruto, e o fruto do Espírito é o quê? Diga comigo, paz, amor, alegria. Então, nesses 3 princípios, né? Quando você pensa no céu, te dá alegria. Quando você pensa no céu e não liga, vigia. Quando você vai falar de Jesus, você não tem uma empolgação, vigia. Entende? Começa a falar Deus, começa a fazer igual Davi. Davi falava assim, Senhor, não retire o teu Santo Espírito. Devolve para mim o quê? A alegria da tua salvação. Então você tem que olhar, o poder de Deus também tem que olhar, tá, gente? Mas ele não te dá a base se você está salvo ou não. Mas o Espírito Santo dá. Então há um ânimo, há uma disposição de amar, de ter alegria, ouve a palavra. Por exemplo, tem pessoas que estão ouvindo a palavra aqui, ela está tão cheia do Espírito Santo que parece que Deus está falando mais com ela. Cada palavra que eu estou falando aqui, parece que Deus está revelando um monte de coisa para ela. Essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Tem outros que estão em dúvida. Tá? Meio assim, essa pessoa precisa buscar mais o Espírito Santo. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente fica, como é que eu busco o Espírito Santo? Tiro tempo para Deus. Vou ler Bíblia, vou orar, vou jejuar, não vou faltar na igreja. Entende? Você fala assim, não, agora eu vou na igreja porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então, tudo que você faz para agradar a Deus vai te enchendo do Espírito Santo. Vai te enchendo. Né? E vai chegar um ponto, querido, que a tua alma aprende a gostar de Deus e começa a não gostar mais das coisas do mundo. Né? Ao ponto, né, que eu falo assim, eu quero o Espírito Santo, e daí, né, você está aqui, né, Espírito Santo, né? Ao ponto, que você vai ser igual ao seu pastor, você vai arrepiar, você vai entrar na unção, a hora que você quer, porque a minha alma já aprendeu a gostar de Deus, mas enquanto a minha alma não aprendeu a gostar de Deus, eu busco o Espírito Santo sem gostar. Entende? Porque eu não estou gostando, porque eu não tenho, mas eu quero ter, então eu vou buscar. Aí eu começo a buscar. Vou jejuar, vou orar, vou fazer propósito, né? A Ana Paula agora vai fazer vigília de oração, não vou perder nenhuma. E aí você sabe que você vai cansar, que você não está gostando, que aquilo não está te tocando, mas você fala assim, mas o caminho é esse. É buscar enquanto se pode achar. Quando Jesus falou da parábola das noivas, ele falou assim, que ele vai vir buscar a sua noiva. Então ele falou assim, havia 10 virgens. O que é as 10 virgens? 10 virgens, era 10 noivas. Era 10 pessoas que estavam esperando o noivo. Gente, o mundão está esperando Jesus? Quem não é crente está esperando Jesus? Então, o que aquelas 10 noivas eram? Era nós, era a igreja, não era... Está entendendo? E Jesus falou que no dia do arrebatamento, muitos vão ficar. Haverá 2, não será tomado, será? E Jesus disse que naquela lá havia 5 noivas que era muito prudente.
E elas buscavam azeite para suas lamparinas e azeite de reserva. Mas tinha 5 que era nécia. Elas buscavam azeite, né? Buscava o Espírito Santo, mas não buscava o suficiente. E as 10 dormiram. Diga comigo, não foi as 5 que dormiram? Fala aí. Fala, as 10 dormiram. Você sabe por quê? Porque tem época na nossa vida que Deus permite que o mundo passe por uma frieza espiritual. E dorme. Dorme o que é? A vida com Deus esfriou, você apagou. Mas na realidade, né, você é uma pessoa que ama Deus, que está ali, que naquela crise você se manteve. Aí, né, na hora que o noivo veio, à meia-noite, para contar essa história era bom contar o costume, mas eu não vou contar, senão demora. Aí à meia-noite o noivo veio, né? E as virginécias não puderam acender suas lamparinas porque faltava azeite. E as prudentes falaram assim para elas, nós não pode te ajudar, porque senão falta para nós. Porque chega uma hora, querido, que a pessoa, ela não vai encontrar mais jeito de se encher do Espírito Santo. Porque aí o noivo veio, acabou. Entendendo? Então, essa alegoria mostra bem claro, né, que se você achar uma igreja e ela não enfatiza o Espírito Santo, então ela é uma seita. Porque o Espírito Santo, depois que você aceita Jesus, ele é o fundamento da tua fé. É ele que vai te dar certeza e paz. Eu estou tentando trazer uma palavra para vocês para tirar muitas preocupações que vocês têm. Sobre igreja, sobre pastor, sobre grupo, né? Tirar tudo que plantaram no nosso coração tem que sair para nós sermos, né? Sermos servos de Deus. Quando Jesus ele estabeleceu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, ele antes disso, né? Pedro chegou em Jesus, Jesus falou assim, o que o pessoal aí estão dizendo que eu sou? Então aquele povo lá, ele conhecia muito Bíblia, né? Então eles têm na Bíblia que Elias iria vir. Tem na Bíblia também que Elias e Moisés iam manifestar. Então, aí os caras começaram a falar, eles falam que você é Elias que desceu do céu, porque Elias não morreu, né? Ele desceu, foi arrebatado. Ele fala que você é o fulano lá que ressuscitou, né? O Moisés, sei lá, não esqueci agora. E Jesus falou assim, tá bom, mas e vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Pedro era um cara esperto então, né? Aí certa vez Jesus estava pregando a palavra, e Jesus começou a falar para aquele cara, né? Que até Roma no começo chamava os crentes de carnibal, né? Por quê? Porque Jesus falou, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem a vida eterna. E aí, né, essa palavra foi muito dura para os judeus, né? Nós vamos virar carnibal agora, comer a carne, né, de ser humano, né? Então aquilo foi muito polêmico. E a Bíblia diz assim que uma multidão que estava ouvindo Jesus, todo mundo virou as costas para Jesus e foi embora. E ficou os 12 discípulos, porque os 12 discípulos conheciam Jesus e entenderam certo aquilo que Jesus estava falando. Por quê? Porque o que Jesus estava falando é igual de vez em quando vem um crente novo e quer conversar comigo, quer entender algumas coisas. Eu falei, você não vai me entender, você vai ter que andar comigo para depois entender. É o que eu ensino, né? Porque se eu for explicar qualquer coisa ali, aquela pessoa vai interpretar eu com o pré-conhecimento que ela já tem. Então ela precisa andar junto. Então os discípulos andavam junto com Jesus. Fala assim, os discípulos andavam com Jesus. Então, se eu for dar uma explicação para um crente novo,
para resolver a dúvida dele na hora, ele não vai compreender de modo correto aquilo. Ele vai interpretar de acordo com a estrutura dele. Agora, os discípulos não, os discípulos já entenderam certo. Por quê? Porque aquilo que os caras entenderam, eles sabiam que era impossível Jesus estar falando aquilo que eles entenderam. Bom, o que eu quero dizer com isso? Aí os discípulos ficaram, né? A multidão foi embora. Porque eles falaram, dura essa palavra. Não aceito essa palavra. Eu rejeito essa palavra. Aí o Jesus falou para os discípulos assim, ainda bem que vocês não me deixaram. Foi isso? Eu ia me sentir sozinho, né? Ainda bem que vocês ficaram comigo. Foi isso? O que ele falou? E vocês? Vocês não querem picar mula também, não? Vocês não querem se mandar? Aí Pedro entra, capaz, hein, Jesus? Até parece, né? Ele falou, capaz que eu vou ficar para trás, né, Jesus? Ele falou assim, Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então, todo o foco que nós temos que ter para buscar a Deus é a vida eterna. Entende? Todo entendimento que você deve buscar é para poder garantir a tua vida eterna. Porque, olha bem, o que Deus quer que você pense? Esse moço aqui, ele pode ser o maior derrotado do mundo. E ele pode ser o maior vencedor do mundo. Pegaram? E ele morre hoje. Qual a diferença de um de outro? Vamos, gente? Diga comigo, só o que fez para Deus. Ele ser vitorioso, a Bíblia fala assim, morre o rico e morre o pobre, os dois vão para o mesmo lugar. Entende? Agora, o que Jesus ele falou? Ele falou assim, agora, quando você faz tudo pela vida eterna, então você vai ter tesouro no céu. Você vai ser galardoado. Vai receber muitos galardões, prêmios. Jesus falou, eis que cedo venho e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Entenderam? João, 1 João 2,25 diz assim, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então é a promessa que ele tem para nós. Jesus não prometeu que você vai prosperar. Ele falou que se você obedecer sua palavra naquele propósito, então você vai ter fruto dela. Mas ele não prometeu prosperidade. Ele prometeu vida eterna. Amém, querido? E o resto depende da nossa obra. Então, por exemplo, se eu tiver uma promessa de Deus de prosperidade, se eu não buscar essa prosperidade na sua palavra, esquece. Eu tenho que buscar habilidade, conhecimento, sabedoria de Deus para poder adquirir riqueza. E se for um projeto de Deus para a minha vida, eu estou andando com ele. Se não for um projeto de Deus, isso pode atrapalhar muito. Né? Aí vira uma idolatria essa promessa. Agora, olha bem. Né? João 6, 27 e 29 diz assim, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai, Ele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntam-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? O que quer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Amém, querido? Glória a Deus. Então, olha bem, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, né?
Lá diz assim: todo aquele que crer e for batizado será, por isso que nós batizamos. Todo aquele que nele crer e for batizado, está falando que está salvo, gente? Hã? Será, então faz parte do será. Pegaram? Então diga comigo, batismo não salva ninguém, fala aí. Mas sem o batismo não será. Pegaram? Então é a Bíblia que ensina isso. Aí fala assim, ó, depois que eu sou batizado, eu tenho que buscar o Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo também. Porque lá diz assim: estes sinais seguirão aqueles que creem. Não, antes fala assim: aquele que crê em mim será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então nós precisamos fazer as pessoas crerem somente em Jesus. Então essa deve ser a base da nossa doutrina. Aí ele fala assim: estes sinais seguirão aqueles que... Fala assim para o teu irmão: quem crer será salvo. Fala: quem crer terá sinais. Então eu busco sinais só para provar que eu sou aprovado por Deus? Não, o sinal segue aqueles que creem. Ó, em meu nome vocês falarão rakantereshuri minaitu kondeshi namasudikanda laturishai amassa, né? Falarão em novas línguas. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Empunharão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. E se vocês até beberem alguma coisa mortífera, ou alguma coisa picar vocês, né, vocês não sofrerão dano nenhum. Amém, querido? Então, são sinais. Então, igual você vai lá, diga comigo, o diabo também faz sinais. Então, olha bem, se o mundo espiritual do mal faz sinais, imagina o lado de Deus, sai muito mais. E Deus é bem maior. Então, se nós pegar e não tiver maravilhas no nosso meio, sinais e maravilhas no nosso meio, me coloco junto com vocês, nós somos uma cambada de crente frouxo. Nós estamos vivendo uma vida miserável, espiritual. Porque sinais é uma coisa natural de quem realmente é crente. Ser crente não garante salvação, tá, gente? Diga comigo, ser crente não garante salvação. Falou, mas garante unção, falei. Poder. Porque para você garantir sua salvação, você tem que se apegar em Jesus, tá? Nos seus ensinos, na sua palavra, e você permanecer. A Bíblia fala que muita gente vai ter poder, mas praticam iniquidade, praticam coisa errada. Glória a Deus. Então, olha bem, o batismo, a ceia, frequentar uma igreja, então não vai te salvar, mas é para você ser salvo. Entendeu? Não é para permanecer em Jesus. Então, olha bem, quem crer e for batizado será salvo, mas saiba que você vai ter que resolver o problema em casa, resolver o problema no trabalho, né? E Deus vai te ajudar, querido, porque o Espírito Santo, ele é seu companheiro, ele fala, ele dirige, ele ajuda. Você faz o possível seu, que ele faz o impossível. Esse é o poder de Deus. Glória a Deus.